Oi, eu sou o Hunter e esse é meu primeiro vídeo de anime. Assim como eu disse no meu primeiro vídeo, animes são provavelmente o que eu mais gosto de consumir aqui na internet. E eu decidi ir por um caminho um pouco menos convencional, abordar um anime que me agradou muito, porém não é o tipo de anime que eu costumo consumir. Esse vai ser o conteúdo mais comum aqui no canal, só que não vai ser o único. Eu quero conversar sobre séries, filmes, jogos, se pá até livro, mas se acostume com esse tipo de vídeo que eles vão ser os mais comuns aqui. Mas antes de começar a falar de fato do anime, eu quero explicar a minha relação com animes em geral, mas vai ser bem mais rápido do que nos últimos vídeos. Eu sempre fui o típico shonen boy, que começou a assistir anime por causa de Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, quando eu era criança. E que por causa da programação da TV, mais ou menos entre 2006 e 2008, voltou a assistir animes. Assistindo Naruto, assistindo Bleach, assistindo Fairy Tail, até o momento que eu conheci Fullmetal Alchemist Brotherhood. E junto com One Piece me fizeram começar a amar esses desenhos japoneses. Já lidando com mídia de romance, eu nunca tive nem perto essa paixão. Desde criança, todos nós assistimos filmes de romance na sessão da tarde, com a mesma fórmula clichê, ano após ano. Isso me fez criar uma barreira que me impedia de assistir qualquer coisa de romance. Justamente pelo fato que, cara, assistir a mesma história 1800 vezes não é legal. Então eu criei tipo um puta preconceito com romance e amor em séries, novelas e animes. Até que no começo desse ano eu tava procurando algum anime dublado pra assistir. Porque eu sou preguiçoso demais pra aprender japonês, mesmo que eu tenha que aprender em algum momento da minha vida. Até que eu vi um clipe no YouTube sobre Kaguya-sama. Mais especificamente sobre a primeira vez em algo assim. Eu já conheci o anime justamente pelo fato de eu já conhecer o opening. Eu sou bem desatualizado com animes de temporada e essas coisas, mas eu sou fissurado em opening. Então é um negócio que eu consumo muito e às vezes eu nem conheço o anime, mas já conheço a abertura dele todinha de cor. Eu assisti o clipe e achei bem engraçado, só que o meu preconceito me barrou muito pra eu começar a assistir Kaguya. Até que uns 2 meses depois que eu descobri que tava dublado, eu decidi que eu ia assistir, que eu ia quebrar esse meu preconceito e tentar pelo menos consumir uns 2 episódios. E eu digo com muita felicidade que eu quebrei a cara. Kaguya foi uma das experiências mais satisfatórias que eu tive esse ano. A ponto de quando eu terminei as 2 temporadas, eu tava me sentindo um pouco desamparado, porque parecia que eu tinha parado de conviver com alguns amigos meus da escola. É um anime redondinho, extremamente engraçado, que me fez pensar em algo também, não só na parte hilária. O Kaguya tem muito um subtexto embaixo que eu queria conversar com vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu vou contextualizar um pouco. Porque olhando o nome, Love is War, eu inicialmente achava que esse anime era sobre, sei lá, uma escola de pessoas que eram guerreiros por algum motivo. Depois de Isekai da Mãe, eu não espero mais nada no mundo dos animes. O anime inteiro se passa numa escola chamada Shutin, uma escola somente para elite do Japão. Uma escola conhecida pelo alto nível das notas e pela excelência de todos os alunos que estudam lá. E mesmo com tanta excelência numa escola só, uma aluna se destaca no meio dos demais. Kaguya Shinomiya, a menina que dá o nome ao anime. Uma menina podre de rica, extremamente competente e inteligente, porém bem arrogante, que pelo menos aparentava ser a melhor em tudo que tentava, até ser jogada para o número 2 para o próximo personagem. Miyuki Shirogami, um cara que não tem nem metade dos recursos que a Kaguya tem, porém compensa tudo isso com muito esforço. Sendo relativamente novo no Shutin, mas conseguindo rapidamente o cargo de presidente do conselho, é alguém tão orgulhoso quanto a Kaguya. Extremamente trabalhador e mão de vaca, ele provavelmente é o filho que o Julius pediu a Deus. Porém, mesmo tão competente, o conselho estudantil não se faz sozinho. A escolha mais óbvia para a vice-presidência era a Kaguya. Porém, ainda faltavam 2 vagas para completar o conselho. 2 vagas essas preenchidas pela Chika e pelo Ishigami. A Chika é a melhor amiga da Kaguya. Isso quando a Kaguya não quer matar ela. Ela é o elemento caos na série, que sempre acaba atrapalhando os jogos dignos de Death Note travados pela Kaguya e pelo presidente, propondo seus próprios jogos. Ela também é a menininha que roubou o coração na internet com a dancinha que se popularizou em absolutamente todos os lugares. E por último e não menos importante, Yui Ishigami, um garoto introvertido extremamente capaz em lidar com números, porém sem tato social nenhum, protagonizando várias cenas hilárias com a Kaguya e com a Chika. Só que por algum motivo, no começo da série, ele é excluído pelos demais alunos, sem a gente saber muito bem o que ele fez para merecer isso. Então, com o conselho estudantil estabelecido, as tarefas começam, e aparentemente os dois começam a se odiar logo no começo, o presidente e a Kaguya. Esse ódio rapidamente vai se tornando admiração,
e acaba se tornando uma paixonite. Só que os dois acreditam que se declarar primeiro é perder uma guerra. Então, pela série inteira, eles vão começar a batalhar para tentar fazer o outro se declarar primeiro. Só que aí, Kaguya-sama me fez pensar. Dar o primeiro passo em questão de relacionamento é realmente perder? O anime basicamente começa traçando que existe sempre um dominante e um dominado dentro de uma relação. Isso realmente está certo? Mas dica do Titio Hunter para vocês. Não tá errado, mas eles estão olhando pela ótica errada. Ceder algo não é necessariamente perder algo. Em todo tipo de relacionamento, inclusive os não românticos, você precisa ceder. Porque é praticamente impossível você ganhar algo de alguém sem dar algo seu. Carinho, amor, afeto, confiança, respeito, tudo isso você acaba cedendo para construir relações fortes, que eu creio que vocês também têm. Então eu comecei a encarar as batalhas entre eles de uma forma um pouquinho diferente, tendo essa lógica que eu acabei de passar para vocês. Existem outros motivos para eles terem que lutar, sempre e sempre, para fazer o outro declarar o seu próprio amor. O do Miyuki é se sentir menor que a Kaguya. A Kaguya é praticamente uma princesa, ela teve tudo que ela quis, na hora que ela quis, no momento que ela quis. E simplesmente ter que competir com uma pessoa assim, e ainda se sair superior em questão de notas e coisas do tipo, é uma puta de uma vitória. Só que ele não se sente digno de ter ela do lado dele ainda. Toda vez que ele fantasia minimamente soltar os sentimentos dele, ele já imagina ela zombando da cara dele. Já quando o assunto é a Kaguya, eu acredito ser um pouquinho mais complexo. Mesmo ela sendo genial em praticamente todos os aspectos, no jogo do afeto, a Kaguya nunca venceu. Dá pra perceber isso única e exclusivamente aos poucos momentos que a gente viu dentro da casa da Kaguya. Como ela tem um pai negligente, a gente não sabe nem se ela tem mãe ou não, e alguns empregados que exercem uma força negativa em cima dela, a proibindo de ter uma vida normal como ela sempre quis. A menina vive numa fortaleza, completamente negligenciada, ao ponto de não saber de fato o que é uma primeira vez. Você sabe o que quer dizer primeira vez? Eles estão falando de beijar. O que a revista quer dizer por primeira vez é... as pessoas... Eu fodo com força. É por isso! Por isso que não devem fazer essas coisas antes de casar! Achei que meu coração ia parar de bater. Com 17 anos de idade, tendo como único respiro dentro da própria casa a Hayasaka, sua empregada pessoal, vulgo best wife do anime. Mas falando sério, eu acredito que a Kaguya quer ganhar justamente por isso. É muito difícil viver uma vida onde as pessoas que estão dentro da sua própria casa te negligenciam tanto. E procurar isso no amor, eu acho que foi a melhor solução que ela pode ter arranjado. Mesmo que isso signifique que eles vão ficar enrolando por mais 800 episódios. Mas pensa numa enrolação engraçada. Sério, de verdade. O humor de Kaguya brilha demais. Eles conseguiram retratar exatamente o drama que um adolescente faz com todas as suas escolhas. Só que esse drama é todo potencializado pelo fato dos dois protagonistas serem gênios. Então automaticamente começa uma batalha que, sendo sincero, não perde pra Death Note não, mano. Eu sou meio cabaço com esses negócios de anime que... Eu expliquei que eu sou uma shonen boy, tá ligado? Só que assim, minha única referência com batalhas mentais e coisas do tipo são especificamente com Death Note. Eu achei isso relativamente parecido? Eu tô viajando demais? Tá, vamos voltar. Só que não só de batalhas mentais se sustenta o Kaguya. Os personagens de apoio são muito bons também. O Ishigami, ele me lembra uns 15 amigos meus de escola. De verdade. A capacidade dele de falar a pior coisa na pior hora possível me lembra muito meu amigo, que eu carinhosamente vou chamar de Noi aqui, pra não revelar a imagem dele, obviamente. Já a Chika é o personagem coringa do rolê. Todo mundo tem um amigo assim, não tem? Que uma hora tá jogando jogos de tabuleiro, outra hora tá sendo detetive do amor, outra hora tá sendo, sei lá, mestre do lamen. Teve um puta de uma parte do episódio focado no lamen. Isso me deu vontade de comer lamen, eu nunca comi lamen na minha vida. Mas enfim, essas aventuras da Riquinha mimada e cabaça, do Julius versão japonesa, do Nerdola sem tato social e do Ronaldinho Gaúcho caótico, criaram uma experiência incrível pra mim. Com um subtexto bem interessante, com cenas de humor muito bem construídas, com situações nem um pouco clichês e com personagens memoráveis, Kaguya-sama garantiu um lugar na minha prateleira de animes favoritos. Foi o anime perfeito para o momento perfeito que eu tava vivendo. Me fez pensar, me fez me divertir e principalmente me fez ter um pouco de nostalgia de ver aquele grupo de amigos e me lembrar dos tempos da escola. Mesmo que eu sei que não é 100% do foco do anime. Eu super recomendo.
E se fosse para dar uma nota, eu acho que Kaguya-sama ficaria com um 8. Mas aí, me diz você, o que você achou de Kaguya-sama? Já assistiu? Se não assistiu ainda, o que você acha sobre mídias de romance em geral? Você acha que eu tô sendo preconceituoso ou tô sendo realista? Realmente é muito clichê que tem nessa indústria. Aproveita e se inscreve. Vídeos no mesmo estilo que esse vão ser postados todas as sextas-feiras aqui às 5h30 da tarde. Curte, compartilha, que como eu não mostro o rosto nos meus vídeos é um pouco difícil de eu conseguir algum tipo de engajamento, mas eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando. Não vou prolongar muito essa tela de final de vídeo. Meu nome é Hunter e muito obrigado por deixar eu poder te contar essa história. Até as próximas.